Boa noite a todos. Hoje estamos com mais uma palestra do eixo temático Pesquisa Farmacêutica. Vamos falar hoje sobre a varíola dos macacos e a criação da câmara Fox-MCTI. Nossos convidados hoje é o professor Dr. Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, pós-graduando em Medicina pela Universidade de São Paulo, possui doutorado em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Johns Hopkins University. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. É membro do Conselho da União Internacional para a Biofísica Pura e Aplicada, instituição que presidiu. O Dr. Morales também atuou como presidente e secretário-geral da Federação Latino-Americana da Sociedade de Biofísica, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, secretário da Federação Brasileira de Sociedade de Biologia Experimental, FESB, e diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Também atuou como coordenador do Conselho Nacional para o Controle de Experimentação Animal, CONSEA, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e do cartão do American Biophysics Graduate Program. É professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco de pesquisa em biofísica, em ênfase em biofísica celular e biologia molecular. Nosso convidado também, o professor Dr. Flávio Fonseca, professor associado do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Member of Manager and Scientific Committee of... aí vem a parte em inglês, né? Head of Postgraduate Course in Microbiology at Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em virologia e vacinologia, biologia molecular de viroses e principalmente no grupo de poxvírus, e epidemiologia viral molecular, e desenvolvimento de imunógenos usando vetores recombinantes virais e proteínas recombinantes e nanomateriais. Passo a palavra, nesse minuto, ao presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Michel Kfouri. Boa noite a todos. Dou boas-vindas aos dois palestrantes. Um é nosso confrade, que é o Marcelo Morales, e ao Flávio Fonseca. Agradeço o tempo e a dedicação aí ao nosso evento de hoje. E agradeço também ao Marco Stefano por estar moderando aqui a nossa mesa. Muito obrigado. Eu espero que todos nós aproveitemos bastante esse evento. Obrigado. Bom, passamos a palavra agora para o professor Dr. Marcelo Morales para a apresentação da Câmara Câmara POX do Ministério de Ciência e Tecnologia. Marcelo, a palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a oportunidade que a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas está proporcionando a todos que estão nos ouvindo, de a gente trazer alguns esclarecimentos sobre esse alerta mundial, que é a varíola símia, e o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo. Queria agradecer ao nosso presidente Michel, e também agradecer a intermediação do nosso confrade Marco Stefano. Eu queria agradecer também a todos que estão nos ouvindo, mas principalmente aos pesquisadores que têm dado todo o suporte com a sua tecnologia desenvolvida em seus laboratórios e todo o seu conhecimento nessas áreas específicas de viroses emergentes e reemergentes. Então, só colocando dentro do contexto que o grande protagonista dessa live hoje pela nossa academia é o professor Flávio Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, que coordena a Câmara de Especialistas em varíola e aí dando atenção à varíola dos macacos, né? Bom, eu gostaria de trazer para vocês que em fevereiro de 2020
nós criamos uma rede de especialistas em viroses emergentes e reemergentes, que é a Rede Vírus MCTI, e essa rede de especialistas foi formada para montar a estratégia de enfrentamento da Covid-19, com sequenciamento em todo o país, os testes diagnósticos a serem desenvolvidos no país, as vacinas para serem desenvolvidas em território nacional, toda a estratégia de ensaios clínicos, a infraestrutura de pesquisa, os testes diagnósticos com o auxílio das universidades, enfim, monitoramento também ambiental de animais silvestres. E essa rede foi montada e nós apresentamos essa estratégia em 2020, em fevereiro de 2020, e recebemos um aporte do governo federal de aproximadamente R$1 bilhão. E com isso, montamos a estratégia e efetivamos a estratégia da Rede Vírus. Mas mais do que isso, nós conseguimos um corpo de especialistas e laboratórios trabalhando em tempo real para que ficassem alerta a qualquer tipo de virose emergente e reemergente. Foi assim quando surgiram os primeiros casos do vírus Marburg, eu acionei a Rede Vírus MCTI, e eles trouxeram algumas ações que poderiam mitigar, se caso isso tomasse um outro rumo, né? Graças a Deus nada aconteceu, ainda está contido, mas de repente aparece a varíola símia, a varíola dos macacos, e em maio desse ano eu acionei os especialistas da Rede Vírus e já se mostrava algo que poderia se expandir. Então, em maio, mais precisamente em 18 de maio desse ano, nós formamos uma Câmara da Rede Vírus, que nós chamamos de Câmara POX, MCTI, e o professor Flávio Fonseca está à frente, e nós temos pesquisadores, por exemplo, a professora Ana Paula Fernandes, que está à frente de testes diagnósticos, o professor Spilk, Fernando Spilk, da Fevale, fazendo o gerenciamento, aí, o monitoramento genético e molecular das viroses, tanto a Covid e agora da varíola símia. A professora Erna, da UFMG, Erna Kron, é uma virologista que trabalha há muitos anos com varíola símia. E também o professor Mauro Teixeira, da UFMG, que é um médico e está trabalhando aí em processos inflamatórios, desenvolvimento de fármacos, mecanismos de proteção. E o professor Amilcar Tanuri, da UFRJ, o Jonatas, da UFMG, o professor Flávio, que coordena a rede, e a professora Giliane, que trabalha há muito tempo com virologia, investigação de surtos, isolamento e identificação de agentes. Então, o que nós fizemos? Com os recursos da Rede Vírus, acionamos já o que precisava ser feito. Ou seja, já começar com os testes diagnósticos, já deixar tudo certo em relação ao teste com RT-PCR, comprar os primers e trazer esses controles positivos e negativos para os testes RT-PCR, foi feito no âmbito da Rede Vírus da Câmara POX. Mais do que isso, os pesquisadores da Câmara e da Rede Vírus isolaram o vírus, e esse vírus atenuado foi distribuído para os vários laboratórios, para os seus estudos e para os seus controles. Também com a rede Coronaômica MCTI, que faz o sequenciamento em todo o território nacional, o monitoramento da Covid-19, também está em alerta aqui com o professor Spilk para o monitoramento genético também da varíola símia. Então, com recursos já existentes, colocamos e aportamos recursos. E agora, algumas semanas atrás, perguntamos para a Câmara POX quais são as lacunas do conhecimento que a gente teria que preencher com a melhor ciência disponível. Eles apresentaram o projeto e agora, nas próximas semanas, a gente vai implementar recursos adicionais para a Câmara POX para que a gente preencha algumas lacunas do conhecimento, aquilo que a gente não conhece em relação
a varíola símia que se apresenta nesse momento. Nós sabemos que é um alerta mundial em relação à varíola símia. Eu estava dizendo aqui, em relação a esse surto que ocorreu, está ocorrendo, que no Brasil, em 5 semanas, a gente saiu de 19 casos para 813 casos confirmados. Então, é um alerta e nós estamos preparados no que tange a nossa missão como Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é trazer e preparar, se adiantar em relação ao que pode acontecer no caso de uma doença como essa, e trazer os melhores cientistas para esse enfrentamento. Então, professor Marco Antônio Stefano, obrigado aí pela possibilidade de fazer essa pequena introdução, mas o protagonismo é com o especialista, o professor Flávio Fonseca, que coordena a Câmara POX-MCTI. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado. É bom saber que o Ministério está parado, está se adiantando e tem ações, né, afirmativas para todos esses novas epidemias, retornos de vírus que estão chegando, e isso é o mais importante, quer dizer, uma prontidão tecnológica é sempre presente. Parabéns, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. E agora, professor Flávio Fonseca, a palavra é toda sua, a plateia é sua. Como professor, já vi que você tem uma excelente didática. Fique à vontade para apresentar o tema, porque estamos todos curiosos aqui. Muito obrigado pela sua presença e por aceitar o convite. Professor Marco Antônio Stefano, é um prazer. Eu queria cumprimentar aqui, né, o professor Marco Antônio, nosso mediador, cumprimento a todos e todas, o presidente Michel Kfouri, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Cumprimento o professor Marcelo Morales, doutor Marcelo Morales, com quem eu tenho tido o prazer de trabalhar ao longo desses 3 anos, quase 3 anos de pandemia, né? Tem sido uma experiência ímpar, e eu falava para o Marcelo que eu acho que a experiência da Rede Vírus, né? Eu cumprimento colegas também, eu vi alguns colegas entrando aí na sala, é um prazer ter todos vocês e todas vocês para a gente bater esse papo, falar um pouquinho da varíola símia, né? Os virologistas são meio chatos, a gente não gosta de falar varíola símia, não. A gente chama de monkeypox, por causa da pecha que isso pode significar em relação aos macacos, né? Já tem gente preocupada que o nome varíola símia dá a interpretação errada de que o pobre do macaco é o responsável pela varíola, né? E ele não é, ele é uma vítima do processo, né? Ele não é o hospedeiro principal desse vírus, onde o vírus é endêmico na África, né? Onde o hospedeiro principal se imagina que sejam roedores, né, desse vírus na África. O macaco, ele se infecta como o ser humano se infecta de forma incidental ou acidental. Mas, então eu estava falando que então a gente prefere não chamar de varíola símia exatamente para não, né, dar essa pecha para o animal, né? Quando a gente teve um surto de febre amarela no Brasil, né, há uns 4, 6 anos atrás, houve um morticínio, né, de macacos, porque se acusou os macacos de serem os responsáveis pelo surto de febre amarela. Então, o pessoal via macaco e matava, e a gente quer evitar esse tipo de estigmatização nesse caso também. Então, a gente tem chamado de monkeypox para evitar esse problema. Eu queria até dar o meu testemunho em relação ao que eu acho que representa a Rede Vírus para o Brasil. Ele é um legado perene, é uma coisa que vai mudar, que tem mudado e vai mudar a forma da gente se relacionar com os colegas, com os cientistas e na forma da gente trabalhar, principalmente, né? Eu acho que, obviamente, eu tenho um cara, eu não sou tão antigo assim, mas assim na minha carreira eu jamais tive oportunidade de ver os cientistas trabalhando em rede de forma tão focalizada, tão congruente, tão organizada como foi possível fazer com a Rede Vírus, né? E os resultados obtidos a partir dessa organização da Rede Vírus, eles estão à altura, né, do desafio que foi imposto. Então, eu acho que esse tipo de trabalho em rede que a Rede Vírus proporcionou é um legado perene, né, da pandemia de Covid-19. Ela foi criada forçosamente em virtude do tamanho do desafio
e eu acho que a resposta veio à altura, né? E eu tenho a agradecer ao Marcelo e ao MCTI pela iniciativa, né? Pela possibilidade de trabalhar dentro dessa rede. Eu estava comentando com o pessoal aqui antes de todos entrarem na sala, que eu estava um pouco sem saber como seria a apresentação, e eu fiz uma apresentação formal, né? Porque senão vocês vão ficar cansados de ver. O professor Lauro ali já reclamou que ele não quer me ver falando 60 minutos aqui não, que ele vai morrer de tédio. Então, eu vou mostrar os slides, mas não é uma aula, tá? É uma apresentação, né? Eu fiz uma apresentação não convencional no sentido de, não vou ficar falando de biologia, eu fiz, na verdade, uma apresentação onde eu vou fazer várias provocações, né? Que eu acho que esse é o objetivo da gente discutir e conversar hoje aqui. Inclusive, o professor Marco Antônio quiser me interromper durante essa apresentação para discutir um ponto, fique absolutamente à vontade, eu não tenho o menor problema com a forma como vocês preferirem conduzir essa conversa. Okay? Então, Flávio, assim, na hora que eu levantar minha mão aqui, aí, para não interromper você no meio da fala, eu levanto minha mão, aí você dá a pausa e eu faço a intercessão, tá bom? Tá bom, combinado, professor Marco. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Muito bem, gente. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. E como eu falei, eu vou fazer essa apresentação, falar da criação da câmera POX, mas eu vou focar em muitos aspectos assim, pouco convencionais para essa discussão. Por quê? Porque, de fato, né, vim para cá para falar para vocês sobre a biologia viral, ou sobre como o vírus replica, sintomas. A gente seria muito maçante, né? E eu resolvi trazer outras abordagens para essa fala, e que certamente, se aparecer alguma dúvida mais focal em relação à biologia e tal, a gente vai discutir e conversar sobre isso. Mas eu queria trazer algumas coisas diferentes, né? Algumas coisas que a gente pudesse pensar a respeito e refletir, algumas reflexões. Primeiro, né, eu vou... é importante a gente, né, entender o contexto que a gente vive hoje. Esse negocinho fica aí na minha frente aqui. Vou passar ele para baixo aqui, pronto. E a separação é para a gente entender muito bem, né? Porque a varíola, primeiro a gente vive um momento muito sensível, né? Com a pandemia de Covid-19, né? Todo mundo está muito sensibilizado em relação a uma nova doença. De repente surge essa nova varíola símia, e ela ainda vem acompanhada da palavra varíola, né? Que é uma doença estigmatizante, uma doença importante que ainda está, apesar, né, da gente ter uma população mais nova hoje que nunca viu um paciente com varíola, né, pessoas com menos de 45 anos jamais viram uma pessoa com varíola ao vivo, né, viram apenas em fotos, em internet, mas ainda assim o nosso imaginário ainda considera a varíola como algo que traz uma certa tensão, que traz um certo medo. É como a peste bubônica, a peste negra. Quando a gente fala, né, o nosso imaginário, tem filmes, etc., traz muita coisa relacionada a essas doenças emblemáticas, né, como a varíola humana. E isso fica mais agudo quando a gente percebe que... as manifestações clínicas da varíola símia, ou da varíola dos macacos, ou da monkeypox, que é o nome mais correto, né, elas são muito semelhantes à apresentação clínica da varíola humana, principalmente no continente africano. Felizmente, né, nesse caso desse surto que a gente dessa epidemia que a gente vem acompanhando da monkeypox fora do continente africano, ela tem se manifestado de uma forma diferente, de uma forma mais branda, com um número menor de lesões, principalmente fora da África, enquanto o surto continua acontecendo na África, ainda com pacientes desenvolvendo formas mais graves. Principalmente porque na África a gente tem dois clados, né, dois vírus diferentes dessa mesma espécie viral que circulam na África, e um deles apresenta realmente um comportamento mais agressivo. Felizmente, o vírus que causa esse surto global, ele pertence ao clado menos virulento, que é o chamado clado do oeste da África, ou da África Ocidental. Passando aqui, né, tem algumas características que ainda diferenciam essas duas doenças, né, embora as duas tenham esse nome, né, de varíola.
A varíola humana, ela tinha de 3 a 40% de letalidade, né? Enquanto a varíola a varíola símil ou monkeypox, ela tem de 2 a 11% de letalidade, sendo que o clado que causa o surto atual, ele chega a 3% de letalidade na África, né, medido na África. O vírus da varíola humana, ele foi pandêmico, e o vírus do monkeypox, ele não é pandêmico, ele ainda é ele é endêmico e causando uma epidemia, né? E a gente está acompanhando com bastante ansiedade, com bastante preocupação essa epidemia que a gente está vivendo. Não é uma pandemia ainda. Obviamente, todos sabem, né, a varíola humana foi erradicada em 78, enquanto o monkeypox é uma doença ativa, e ela é uma doença ativa porque ela tem um diferencial importantíssimo em relação à varíola humana, a existência de um reservatório animal. Então, a varíola símil, monkeypox, ela não circula na população humana, tendo a população humana como hospedeiro principal. Né? A população humana é um hospedeiro acidental ou incidental. No caso da varíola, não havia, né, a varíola humana, não havia um reservatório animal. Então, ao se vacinar e bloquear esse ciclo de transmissão, homem a homem, né, você interrompeu e nós somos capazes, então, de erradicar a varíola por causa desse aspecto dela. Eu estou trazendo aqui, só ainda comparando a varíola com a varíola símil ou com o monkeypox, né? A gente vê algumas coisas interessantes. Então, aqui nesse desenho, no mapa mundial aqui à esquerda, a gente vê as cores mais frias e mais quentes em relação à década em que a varíola foi erradicada, né? O Brasil conseguiu erradicar completamente a varíola já no final da campanha de erradicação liderada pela Organização Mundial da Saúde, em 1970, né, outros países conseguiram esse feito em décadas anteriores. E se a gente acompanhar esse gráfico da direita aqui, ele mostra os casos cumulativos de varíola humana ao longo do tempo, e, obviamente, a partir da década de 80, a gente não tem mais nenhum caso, porque a varíola foi erradicada. Por que eu estou mostrando esses dados? E aí vem a primeira provocação. O que a gente está vendo aqui nesse gráfico agora que está sendo mostrado, né, é o que todo mundo já sabe, porque está na mídia, a gente vem vendo, é um surto bastante explosivo. O pessoal, o doutor Marcelo comentou o caso brasileiro, a gente passou de 19 por 800 casos em 5 semanas, isso é um número extremamente elevado, considerando que essa virose não é tão infecciosa se comparada à Covid, por exemplo. Mas ela cresce em proporções semelhantes à Covid, o que nos deixa bastante assustados. Mas o que eu quero mostrar está nesse próximo gráfico aqui, que é o seguinte: como vocês podem ver aqui, tem os dois clados sendo mostrados. Reparem que há um aumento do número de casos, né, de varíola símil ou de monkeypox no continente africano, porque esses dados aqui são do continente africano, tá? Tá aparecendo até país aqui do lado, mas os dois gráficos estão meio pertinho um do outro. Mas o que esse gráfico está mostrando é o número de casos cumulativos no continente africano ao longo dos últimos 20, 30 anos. Né? Desde 90, a gente vem acompanhando um aumento do número de casos. Então, já havia um aumento de atividade de monkeypox na África. Né? E isso era um prenúncio de que, em algum momento, isso podia espirrar para fora da África, como a gente viu, né, a Covid espirrar para fora da Ásia, etc. Então, já havia um prenúncio, já havia um aviso de que havia um problema crescendo, se agigantando no horizonte. Né? Esse mapa aqui ele mostra o número de casos por país africano, mas a gente sabe que na África há uma subnotificação muito grande, né, principalmente quando os casos acontecem em vilas mais afastadas e menores, os casos não são corretamente notificados. Então, esses números dentro de cada país aqui, que é o número de casos detectado por país, né, a República Democrática do Congo é o país mais afetado, com um número maior de casos, né, de 70 a 2018, né, uma faixa de tempo bastante grande, e para o número de casos que, se levar em conta que são 50 anos, parece pequeno, né, mas a gente tem que lembrar da subnotificação intensa que existe na África. Né? E aqui, na República Democrática do Congo, especificamente, também a gente acompanhando um aumento bastante significativo no número de casos por ano. Então, havia um problema já ocorrendo, né, na África, e a gente, né, como comunidade internacional, nada foi feito. Né? Uma das perguntas, das provocações que eu faço
por que não houve vacinação contra a monkeypox na África, já que a mesma vacina usada contra a varíola, ela funciona também para monkeypox, então não há problema, não haveria problema em ter que se desenvolver, inclusive já existe uma vacina licenciada para monkeypox, que é a vacina produzida pela Bavarian Nordic, que é uma empresa europeia, que já está licenciada pelo FDA, inclusive, para uso contra monkeypox. Então, o problema não é a falta de vacina, o problema é que que era considerado uma questão africana, e como tudo que acontece na África, isso fica relegado ao terceiro mundo, né, vamos dizer assim. Eu trouxe até, a gente está falando de vacina, né, eu fiz uma apresentação recente, eu trouxe algumas informações sobre as vacinas atuais, eu acho que isso é bastante relevante, né, particularmente para essa academia, né, de ciências farmacêuticas. Essa foto, né, isso não é uma foto, essa pintura retrata um episódio marcante, emblemático, na história da vacinologia, que é a vacinação inventada ou proposta por Edward Jenner, né, tem uma outra forma que eles falam, outro dia estava o pessoal chamando a atenção, que não é Jenner, agora eu esqueci. Bom, a gente sempre chamou de Edward Jenner, né, parece que tem um nome judaico no meio, e eu não me lembro. Enfim, então está mostrando ele fazendo a vacinação, né, de uma criança a partir do fluido da ferida da mão de uma ordenhadora, que vocês estão vendo aqui à direita, né, que é a Sarah James. E ele notou, né, o Edward Jenner, que era um naturalista, era médico, né, e ele notou que as ordenhadoras não pegavam varíola. E elas tinham nas mãos, né, lesões semelhantes às lesões que ela via no teto das vacas, né, que elas ordenhavam, né? E daí a palavra vacina, né, vem de vácuo, que é vaca em latim. E aí ele pegou o fluido da ferida da mão dessa ordenhadora e aplicou na criança. E depois ele desafiou essa criança com fluido proveniente da ferida de um homem com varíola. E a criança foi protegida. Ela não apresentou a doença. Obviamente, se isso fosse hoje, esse indivíduo seria preso, né? Mas naquela época os comitês de ética não existiam. Bom, o grande ponto em relação à varíola, né, essa proposta feita em 1796, ou seja, 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás, por Edward Jenner, né, ela se mostrou correta, tanto que na década de 50 e 60 e 70, a Organização Mundial de Saúde utilizou basicamente a mesma estratégia para vacinar a população mundial. Obviamente, não era o fluido de uma ferida de uma ordenhadora, mas era o fluido obtido de animais experimentalmente inoculados, né? Era linfa de animais inoculados experimentalmente com um vírus que não era o vírus da varíola, mas que conferia uma proteção cruzada contra a varíola, né? É um primo, também um outro vírus dessa família poxvírus, né? chamado de vaccinia vírus. As origens do vaccinia vírus, elas são um pouco obscuras, né? A gente imagina que seja um vírus que circulava na Europa, juntamente com o cowpox vírus, que era o vírus que originalmente Edward Jenner usou para imunizar, né, as pessoas quando ele propôs a ideia dele, mas em algum momento da história o cowpox foi substituído pelo vaccinia vírus, e hoje o vaccinia vírus ele está extinto no seu hospedeiro natural na Europa. Mas tem uma história interessante que envolve o Brasil em relação ao vaccinia vírus, e daqui a pouco vou falar um pouquinho também. Então, aqui, esse é um quadro das 4 gerações de vacinas que já foram geradas ao longo desses anos todos, desde da campanha intensificada de vacinação contra a varíola, que foram usadas, né, em diferentes situações. As vacinas de primeira geração, elas têm a característica de serem vacinas vivas atenuadas, todas são diferentes amostras, né, o que está mostrado aqui no lado direito, diferentes amostras do vírus vaccinia, então a vacina vírus atenuada, e todas elas derivadas de animais experimentalmente inoculados, vacas, cavalos, e eles removiam, então, a linfa desses animais, que era rica em vírus, né, dessecavam isso e utilizavam isso como vacina, né? O problema dessa vacina, obviamente, é que ela tinha um risco biológico associado, né, tanto que hoje nenhuma dessas vacinas é aceita pelos órgãos regulatórios atuais,
em vista do risco biológico que isso representa, em vista também da quantidade de efeitos adversos que essa vacina, por ser uma vacina viva, embora atenuada, né, ela não causava varíola, mas em alguns pacientes ela causava problemas sérios, como aqui tem uma lesão necrosante causada pela vacina, né, e aqui nessa criança um caso de vacina disseminada, ou eczema vaccinatum, né, que acontecia com relativa frequência naquela época. As vacinas de segunda geração, elas ainda eram vírus replicativos, vírus vivos, né? Mas a diferença delas para a primeira geração é que elas passaram a ser produzidas em culturas de tecido e não mais em animais, minimizando o problema de biossegurança que havia em relação ao uso de animais e etc. Mas ainda assim, por serem vacinas vivas, elas também causavam efeitos adversos graves. Então, talvez algumas dessas vacinas não pudessem ainda ser aceitas pelos órgãos regulatórios, não poderiam ser aceitas por órgãos regulatórios atuais. As vacinas de terceira geração já são vacinas também crescidas em células, né, em tecido, em cultivo, né, e elas têm uma diferença básica em relação às vacinas de primeira e segunda geração. É o fato de que elas não são mais replicativas. São vacinas que foram atenuadas principalmente através de passagem de vírus em diferentes sistemas celulares, e elas foram sendo mais atenuadas até chegar a um ponto de que essas vacinas não são mais replicativas. Elas infectam a pessoa vacinada, produzem proteínas, mas elas não conseguem fechar o ciclo multiplicativo do vírus e, portanto, elas são não replicativas, o que diminui enormemente a ocorrência de efeitos adversos. Essas são atualmente as vacinas licenciadas para uso no caso de infecções por poxvírus. Então, quando, por exemplo, a gente teve aquele problema dos ataques terroristas no início do milênio, ou quando a gente teve um episódio de monkeypox nos Estados Unidos, que foi um surto que aconteceu nos Estados Unidos por importação de animal infectado, então houve um surto que infectou diversas centenas de pessoas lá, eles usaram vacinas de terceira geração. As vacinas de quarta geração, né? Eu até coloquei alguns detalhes aqui, mas eu vou pular, tá? São detalhes muito biológicos. As vacinas de quarta geração, elas também são vacinas não replicativas, mas elas foram manipuladas geneticamente para se tornar ainda mais atenuadas ou mais imunogênicas. Essas vacinas, elas existem, mas elas ainda não estão licenciadas para uso em ser humano, tá? São as de quarta geração. De novo, alguns detalhes biológicos aí que eu vou preferir saltar agora, a gente pode conversar se for curiosidade de alguém. Então, quais são as vacinas aprovadas para uso humano? Aprovada para uso humano hoje, tá? Na atualidade, nós temos a ACAM 2000, que é uma vacina replicativa, porém bastante atenuada. Temos a vacina MVA, produzida pela Bavarian Nordic, que é um vírus também, um vírus vacina atenuado em passagens em embrião de galinha, e aí ele não replica mais em ser humano, e a LC16M8, que é uma vacina japonesa, produzida pelos japoneses, também passada por várias, sequencialmente em cultura de tecido, até se tornar não replicativo em seres humanos. Ele tem uma limitação de temperatura, né? Em amarelo aqui, cabe chamar a atenção, como eu falei anteriormente, né, que o MVA-BN, da Bavarian Nordic, já está aprovado para uso não apenas contra a varíola, mas também contra a monkeypox, pelo FDA americano. E em amarelo aqui, as vacinas que são de quarta geração, mas ainda não foram aprovadas para uso humano e seguem como alternativas viáveis. Uma coisa interessante, né, isso já está sendo discutido, havia até uma discussão se já estava acontecendo ou não, mas parece que ainda não está acontecendo, né? A gente não teve essa informação, que é da vacinação efetiva nos países afetados, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido já manifestou, já sinalizaram que vão utilizar a vacinação se for necessário, porque eles têm estoques ativos desses vírus, dessas vacinas, né? Mas é uma vacinação que usa uma estratégia em anel, que a gente chama, né? Essa estratégia em anel, ela não é uma vacinação ampla da população, é uma vacinação que determina, né, detecta o paciente infectado, e aí você vacina as pessoas no entorno, os contatos primários daquele paciente. É uma estratégia, né, para conter o surto antes que seja necessário uma vacinação de amplo
público, né? Essa vacinação em anel tem esse objetivo, conter em pequenos bolsões o incremento do surto naquela localidade. E quais são os países que hoje têm estoques ativos para vacinas contra a varíola humana, né, que são vacinas também contra a monkeypox? O Canadá tem estoques ativos, os Estados Unidos tem estoques ativos, o Reino Unido tem estoques ativos, Israel tem estoques ativos, Japão também, e a Suíça tem estoques ativos, porque os estoques da Organização Mundial de Saúde ficam na sede da OMS, na Suíça. Né? E a gente acha também, embora seja difícil de se comprovar, que a Rússia e China também têm estoques ativos dessa vacina. Qual que é a situação do Brasil? Né? O Brasil ele não tem estoques ativos para vacinação contra a varíola. Né? Depois do fim da campanha de vacinação contra a varíola humana no Brasil, esses estoques não foram mantidos, né, e o Brasil não tem mais estoques ativos, ainda mais considerando-se que aquelas vacinas usadas na década de 70 não têm mais condição de serem aplicadas na população em razão dos efeitos adversos que elas carregam consigo. Né? Então, o Brasil não tem estoques ativos das vacinas atualmente licenciadas para varíola humana, ou para varíola símia ou monkeypox. Eu trouxe apenas um slide, não é minha área de pesquisa, nós temos alguns poxvirologistas no Brasil que trabalham com o desenvolvimento e com a análise, né, de medicamentos, de drogas contra infecções por poxvírus, né, por vírus da varíola, pelo vírus do monkeypox. Existem 2 medicamentos que já são licenciados para uso, já são aprovados para uso, que é o Tecovirimat e o Cidofovir. Desculpe, aliás, depende da localidade. O Cidofovir se não me engano, ele está permitido na Europa, não nos Estados Unidos, enquanto nos Estados Unidos a gente tem o Tecovirimat, que é o mais utilizado, é o mais estudado, e o Brincidofovir, que é um outro menos estudado. Mas eu realmente não vou entrar em detalhe nesse caso aqui, porque está bem fora da minha praia. Rapidamente, né, para quem não conhece quem são os poxvírus, são vírus altamente complexos, grandes, têm um genoma gigante, né, e isso significa que o fato de ele ter um genoma gigante significa que ele tem um genoma de 200 quilopares de base, um DNA de dupla fita. O fato de ser DNA de dupla fita faz com que seja um vírus mais estável, né? Então são menos os variantes, menos os clados desses vírus. A gente tem acompanhado aí o crescimento de variantes dos vírus, né, do coronavírus, e que é tão assustador. Isso não acontece com a mesma velocidade nem com a mesma frequência para vírus portadores de genoma de DNA. Porque eles são mais estáveis em razão das propriedades da DNA polimerase, né, que comete menos erros ao replicar cada vírus. Mas eles ainda assim também sofrem mutações, como todo vírus, né? Todos os vírus, de uma forma geral, são mestres da mutação. E um outro problema desse vírus, e o fato de ser muito complexo, ter um genoma muito grande, ele tem múltiplas formas infectivas, não apenas uma forma inflectiva, ele tem uma forma envelopada e uma forma sem envelope, as duas são tão infecciosas uma quanto a outra, né, e diferentes receptores de superfície. Então, não adiantaria, por exemplo, como a gente fez para a COVID, você gerar uma vacina que afeta um receptor, ele simplesmente usa outro. Por isso, né, a gente usa vírus atenuados como vacina contra a varíola, usou vírus atenuados e usa ainda, porque a gente precisa mimetizar essa variedade, esse arsenal proteico que esse vírus tem para conseguir uma imunidade suficiente para proteger contra infecções pelos vírus, pelos poxvírus de uma forma geral. E aí eu vou chegar no outro ponto importante, né, e que esbarra exatamente naquilo que eu falei no início da nossa conversa, né, o quão que, apesar de todo o sofrimento e dor que representou a epidemia de Covid-19, o quanto que ela trouxe uma mentalidade diferente de pensamento, que foi a criação e a possibilidade de trabalho em rede, ou seja, a focalização das mentes mais, dos profissionais mais gabaritados do país, trabalhando em prol de uma solução para um problema comum, né? No caso, a Covid-19. E a Covid-19, obviamente, ela é emblemática, que a gente ainda vive essa pandemia, e agora a gente está vendo o surgimento de uma outra doença muito assustadora. A gente viveu o Zika, a gente viveu o chikungunya. O que isso quer dizer?
né? Esse gráfico ele mostra né, o aumento da população global e como há a curva ela se inclina abruptamente a partir, né, do ano 1500 e particularmente a partir do final do século XX, início do século XXI, né? Tanto que aqui a gente tem pandemias muito bem definidas, determinadas. Quando a gente chega aqui a partir do ano 2009, né, o desenho simplesmente fala assim, múltiplas pandemias. Professor, por favor. Temos duas colocações aqui. Um colega pergunta, né, o Humberto Zardo, já temos a informação da localização geográfica, ele gostaria de saber quais são as faixas etárias, ambiente urbano, isso, você vai falar ainda sobre isso? Como eu falei, né, eu preparei uma apresentação menos pragmática. Então, a gente pode comentar sobre isso, vou aproveitar essa oportunidade para comentar. A gente tem visto nesse surto, né, de varíola símil, ou de monkeypox, uma característica epidemiológica diferente, né? 95% a 96% dos pacientes são homens, né, entre 23 e 45 anos, se não me engano, essa era a faixa que estava sendo mencionada, e muitos dentre eles homens que fazem sexo com homens, né? Então, havia se criado uma ideia de que poderia estar havendo uma transmissão sexual, né, da varíola símia, né, da monkeypox. No entanto, hoje, né, não sei se vocês viram na mídia, hoje houve a confirmação de 2 casos de doença em crianças nos Estados Unidos, o que mostra que mesmo que haja um componente sexual, ele é muito mais comportamental do que propriamente uma doença típica de DST, uma doença sexualmente transmissível. A transmissão dessa doença é por contato, ou seja, contato pele a pele ou contato próximo, porque o vírus ele causa lesões na pele, né? Esse é o quadro mais típico da varíola símia, e assim como a sua prima, né, a varíola humana, e essas pústulas que são formadas na pele, elas são extremamente infecciosas, elas produzem um líquido extremamente infeccioso. E essas pústulas também se formam na garganta, no esôfago, na traqueia, isso provoca tosse. E a pessoa acaba eliminando o vírus em perdigotos, em gotículas de saliva. Portanto, também há transmissão do vírus pela via respiratória, né? Mas ele não se dissemina de forma semelhante ao vírus da Covid. O vírus da Covid se dissemina no que a gente chama de aerossóis, né? Que são gotículas muito menores que alcançam distâncias, né, no ar de 60, 70 metros. As gotículas, os perdigotos, que são essas gotículas maiores, elas têm um alcance de 2, 3 metros no máximo. Portanto, essa disseminação fica mais limitada. Mas, ainda assim, há componentes nesse surto que a gente precisa entender, porque, né, a curva de contaminação está muito elevada. Sugere-se, né, que ambientes urbanos muito bem desenvolvidos acabaram por propiciar a disseminação para um outro comportamento. Então, por exemplo, hoje suspeita-se que esse surto começou em festas. Né, o vírus, na verdade, já circulava na Europa silenciosamente desde 2019, mas o surto ele alcançou essa subida, né, esse aumento, a partir da liberação, né, do retorno das pessoas ao convívio normal, e se supõe que pode ter sido numa festa rave num país ibérico, onde as pessoas, era verão, né, no hemisfério norte, as pessoas, ou início de primavera, as pessoas tiram a camisa, né, e aí há um contato pele a pele, muita gente perto uma da outra, próximas, com essa eliminação de gotícula de saliva. Então, essa é uma das suspeitas que pode ter originado esse surto. Então, o que a gente está vendo, diferentemente do que a gente vê na África, é que o surto ele é notoriamente urbano, no contato ou seja, transmissão do homem para o homem. Na África, o surto ele é muito focalizado nas vilas, onde tem uma atividade de caça mais intensa. E aí você tem atividade de caça, o vírus está na natureza, infecta o caçador, o coletor, e esse coletor-caçador depois transmite por contato íntimo, contato próximo para os seus familiares, né, para os seus convíveres na vila. Flávio, ele também tem várias perguntas aqui do Humberto. Como conter, prevenir, mitigar, né, onde concentrar esforços para evitar essa contaminação.
Ele fala do exemplo do Dr. Louis Sample em relação ao ébola, que ele conseguiu reduzir bastante a transmissão do ébola na África. Você já foi consultado em relação a esses episódios também? Se você for falar isso, eu espero você falar. Se você não for quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Professor, eu sou meio caótico. Como eu não lembro se eu vou comentar nos próximos slides, então a gente já bate papo aqui. Então, a forma de limitação, né, de disseminação do vírus, né, ela é muito, assim, ela é muito baseada. Hoje, o ponto mais importante é o seguinte: é vacinar? Não. Né, hoje, a gente ainda não está num ponto onde a vacina é necessária. Né? Os efeitos adversos, toda vacinação, como todo medicamento, e eu estou falando aqui, estou assinando o Padre Nosso para o vigário, né? Mas todo mundo sabe que não existe medicamento sem efeito adverso. Pode tomar uma aspirina e ter um efeito adverso. Né? Isso vale para as vacinas também. Então, toda vacina é um balanço entre o seu benefício, o custo e o benefício. Com um número tão pequeno de casos, mesmo do ponto de vista global, mas em franca expansão, tá? Eu não estou minimizando a importância do surto, ainda, né, com 800 pessoas infectadas no Brasil, não se justifica uma vacinação em massa em face dos possíveis efeitos adversos que uma vacina pode ter. E a gente vive momentos tão sensíveis, né, que você, de repente, começa a vacinar a pessoa e você começa a ter um número de efeitos adversos maior do que o número de doentes. Isso pode causar um estrago a médio e longo prazo, que as pessoas ficarem mais resistentes à vacinação. E a gente sabe que a vacina é um instrumento importantíssimo. Se a gente transformar ela num inimigo das pessoas, né, porque hoje o pessoal está meio... não pensa muito antes de difamar uma vacina, isso é muito arriscado. Então, qual que é a importância, qual que é a principal estratégia de contenção do surto hoje? É a identificação do paciente positivo. Né? É identificar aquele paciente positivo, ou ele identificar que ele pode ter uma doença suspeita, né, de monkeypox, e alertar o médico, porque aí essa pessoa precisa ser isolada. O isolamento dessa pessoa é hoje um instrumento mais importante para evitar, né, o aumento do número de casos no país. Então, a identificação, o diagnóstico correto, né, em seguida do isolamento. Essas são as 3 ferramentas. E, obviamente, né, a gente está, infelizmente, vivendo uma condição que a gente lembra bem, né, o que é. Isso representa o uso de máscara para as pessoas que têm contato próximo com aquele paciente. Então, são ações não farmacológicas, né, de mitigação da disseminação. E ontem, olha que interessante, me perguntaram assim na live, foi uma live que eu fiz com a ANB, usar preservativo vai, então, diminuir a transmissão? É uma resposta super difícil de dar para um público leigo, porque usar preservativo é essencial, né? Tem que ser usado o tempo todo, porque a gente tem diversas outras DSTs, mas ela não vai prevenir adequadamente a varíola símia ou o monkeypox, porque embora o ato sexual esteja vinculado com o aumento de transmissão, a gente não tem comprovação de que fluidos sexuais, né, o sêmen, os fluidos vaginais, transmitem o vírus. O contato por pele, ou seja, o ato sexual em si, o contato promovido pelo ato sexual, me parece, logicamente, muito mais responsável pela disseminação do que, né, fluidos sexuais, etc. Continuando o bate-papo aqui, rapidamente, o Leonardo Teixeira ele pergunta: Flávio, é possível utilizar a técnica de RNA mensageiro para desenvolver uma vacina para a varíola símia? Quem que perguntou, Marco, professor? Eu não ouvi o nome. O Leonardo. Ele pergunta se a técnica de RNA mensageiro, né, como foi usado para a COVID, pode ser usado também para a varíola símia. Essa é uma excelente pergunta, Leonardo. E aqui, gente, não se preocupem. Se a gente parar a apresentação agora e ficar só conversando, eu vou achar ótimo do mesmo jeito. Tá? Bate-papo é comigo mesmo. Então, o que eu acho? Eu acho que não funcionaria, infelizmente, Leonardo. E, né, esse caso, né, ele é emblemático porque ele veio nos lembrar que nem toda estratégia funciona para todo vírus da mesma forma. Né? As vacinas genéticas, e elas são chamadas de genéticas porque elas usam ácidos nucleicos, não é porque elas alteram o nosso DNA, né? Isso tem que se deixar muito claro sempre. Mas as vacinas genéticas, elas têm um limitante, porque elas vão primar o indivíduo, vão imunizar o indivíduo contra poucos, né, alvos. Então, você consegue fazer contra a proteína S do COVID, se de repente mistura mais 1 ou 2 ou 3 RNAs ali para produzir 3 proteínas,
né? Aí você já começa a ter uma competição de epítopo. O que acontece no caso da varíola? Como eu falei no início dessa apresentação, esse é um vírus extremamente complexo que usa múltiplas formas e múltiplos receptores para invadir uma célula. Então, se você usa um RNA mensageiro contra 1 ou 2 proteínas, ele vai ter mais 10 para invadir uma célula. Então, essa abordagem ela fica muito dificultada por isso, né? A gente tem pouca janela, né, de trabalho para poder achar uma vacina que não inclua o vírus inteiro, seja inativado, seja ele atenuado, exatamente porque a gente precisa de muitos epítopos diferentes para conseguir uma proteção efetiva. O Fernando Cavalcante, ele faz várias perguntas, eu também vou colocar para você. Ele fala, possível que as pessoas acima de 40 anos estão com segurança? Isso porque até 1979 as pessoas foram vacinadas, né? Então, acho que a pergunta dele é essa. As pessoas com mais de 40 estão protegidas? Sabe qual que é o problema, Flaviano? É que ninguém testou, né? Teoricamente, nós não fomos mais desafiados, né? A gente tem alguns sinais de que possivelmente não, tá? Primeiro sinal, de fato, se você começa a medir, né, a imunidade nas pessoas, isso é bem conhecido para imunologistas, a gente tem aquele decaimento e as células de memória, com o tempo, se elas não são ativadas, muitas, né, elas entram em apoptose e a gente tem esse decaimento natural né, para respostas imunológicas. O segundo argumento é um argumento mais prático. No Brasil, né, eu falei que eu ia falar sobre esse assunto, mas a gente já atravessa, não tem problema. A gente não tem apenas o monkeypox como o único vírus ou poxvírus circulante, né? A gente tem casos do que a gente chama de vacina bovina, que foi chamado incorretamente de varíola bovina no passado também, né? Mas é chamado de vacina bovina, que é o vírus vacínia, que de alguma forma se adaptou aos hospedeiros animais e ele se transformou numa zoonose, causando surtos rurais. E nesses surtos rurais, a gente viu pessoas, né, vacinadas contra a varíola, pessoas com mais de 45 anos, também sendo afetadas por essa doença. Isso é um indicativo, embora muito tênue, porque o número de casos de vacina bovina no Brasil não é enorme, são pequenos surtos e muito focais, né, mas esse resultado nos sugere, né, que o tempo, né, decorrido desde a vacina do fim da vacinação da varíola pode ter impactado negativamente nossa capacidade de responder a um novo estímulo hoje, por exemplo, se entrarmos em contato com o monkeypox. Lembrando que há pacientes acima dos 40 anos que também se infectaram, não no Brasil, né? Acho que no Brasil a gente não tem ninguém acima dos 45 anos, mas na Europa a gente já tem alguns relatos de pessoas mais idosas também se infectando. Embora na Europa... Parou antes a vacinação. Parou bem antes, tem esse fato. Ele pergunta também se os dois casos que você citou, acho que de morte, né, foram de homossexuais, alguma coisa assim, e fala se aplicaram apenas uma dose e retardar a segunda dose para tornar as pessoas mais protegidas, e se poderiam-se usar a via subcutânea. São as perguntas que ele coloca. A vacina para varíola, para varíola e para monkeypox, né? A gente está experimentando isso agora, mas ela é uma vacina dada de forma subcutânea, né? Ela é naturalmente dada de forma subcutânea, mesmo a vacina inativada, ela é aplicada também de forma subcutânea, né? Eu tomei essa vacina quando eu fui trabalhar no NIH fazer o meu pós-doutorado, eu fiz um pós-doutorado num laboratório que trabalhava com vacina e a gente era obrigado a se vacinar, né? Então, eu tomei a vacina e, apesar de ser um vírus não replicativo, ele me foi dado de forma subcutânea, né? Aquele mesmo... É tipo um garfozinho, né? Um garfo que é molhado no fluido, né? Na vacina, né? No frasco com a vacina, e aí ele te dá umas picadinhas no braço e aquilo depois se transforma num take, numa feridinha, que era usada, inclusive, para identificar quem era vacinado. A Sanofi hoje confirmou que tem vacina em estoque. A Sanofi Pasteur também tem. Então tá. Então a dela é transdérmica, essa que faz essa escarnificação da pele também, da pele. Que é transdérmica, e essa da Bélgica é subcutânea. É injetável e subcutânea. Isso elas precisam ser assim, porque pela forma, né, o vírus vacina, que é a vacina, né,
ele é um vírus que tem um tropismo pelos tecidos epiteliais. Então, ela tem que ser transdérmica, subcutânea, para que ela possa atingir o máximo de imunidade, né? Se a gente aplica, por exemplo, intramuscularmente, né, isso já foi visto em modelo animal, ela tende a não funcionar tão bem. Ótimo. Ana Paula Fernandes e a Cássia elogiam a sua apresentação e vamos dar continuidade. Eu tenho uma pergunta, posso fazer rapidinho? Por favor. Você fala do hospedeiro ser um roedor. É possível o roedor urbano ser hospedeiro desse monkeypox? Pois é, esse é um grande temor que a gente tem, né? A gente não sabe exatamente quais roedores transmitem ou albergam esse vírus na África. Por exemplo, o episódio que houve nos Estados Unidos em 2003 foi pela importação de uma espécie chamada rato do Gabão, que até hoje eu não entendo, é um rato feio para danar, parece uma ratazana enorme, importaram aquilo para usar como pet. E quando esses ratos chegaram nos Estados Unidos, eles foram quarentenados com uma espécie indígena lá dos Estados Unidos, que é o cão da pradaria, que apesar de chamar de cão, né, é um roedor também. E aí os ratos transmitiram para esses cães da pradaria, que foram vendidos como pets e disseminaram para as pessoas, né? Então, assim, potencial para isso passar para um rato urbano ou periurbano, né, existe, né? Esses vírus, os poxvírus, tradicionalmente gostam de roedores, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o cowpox na Europa, ele ainda circula na Europa, também circula em roedores e felinos, né? Porque os felinos comem os roedores. Então tem um vínculo desses vírus com o roedor, né? Quem sai desse meio comum aí, isso é o próprio vírus da varíola, que se adaptou ao ser humano há milhares de anos atrás e passou a circular só na gente. Então, existe essa possibilidade, e uma das redes, né, uma das sub-redes da rede vírus, né, que é a Previr, tem exatamente essa proposta, que é começar a avaliar os animais que eles normalmente capturam para ver se há possibilidade, porque esse é um medo muito grande, Marco. Se esse vírus faz o spillback, né, se ele volta para um animal, acabou, a gente não consegue mais eliminá-lo, né? Porque ele vai ter um hospedeiro que não é humano, então mesmo vacinando o ser humano, nós vamos ter sempre estoques, né, ou sempre populações de animais que podem causar um novo surto, né? O que acontece Quando eu falei que a gente ia parar, já surgiu umas 3 perguntas, Flávio. Então vamos lá, eu acho bate-papo muito legal. Eu acho também. Flávio, Ana Paula Fernandes. Flávio, mas se vacinar, ativar a resposta celular e não apenas anticorpo que possa bloquear a entrada do vírus na célula por um receptor, não teríamos a chance de que uma vacina por outra plataforma possa reduzir a transmissão, tempo de transmissão e mitigar sintomas? Ela está colocando a resposta celular como tão importante como a resposta com anticorpo, e acredito que seja por uma vacina quimérica, né, com epítopos T e assim por diante. Então, Ana, minha colega Ana Paula, sim, a resposta é sim, mas como é um vírus muito complexo, né, os modelos que a gente estuda, né, onde a imunidade contra poxvírus foram construídos, nesses modelos em animais, eles mostraram o seguinte: a produção de anticorpos, né, anticorpos neutralizantes, é importante, né, para interromper a infecção entre hospedeiros. Então, se você, por exemplo, utilizam animais depletados, bacelo TCD4 ou bacelo B, né, esses animais e colocam eles juntos, né, essa população sucumbe a uma infecção genérica, né? Agora, a resposta de célula T, ela é essencial para a recuperação do indivíduo infectado. Então, se você, por exemplo, infecta um animal, né, um camundongo, usando um modelo de varíolas de camundongo que existe, que chama um vírus ectromélio, você infecta esse animal e depleta esse animal de célula T, CD8, por exemplo, esse animal sucumbe à infecção. Se você depleta esse mesmo animal de célula T, CD4 ou célula B, ele não sucumbe à infecção. Então, a presença de anticorpos é importante para bloquear, para interromper a transmissão hospedeiro-hospedeiro, mas a resposta de células T é essencial para conter a disseminação do vírus uma vez que a pessoa foi infectada. Desculpa, gente, estou recebendo ligações aqui, eu tenho que silenciar meu telefone. Espero ter respondido aqui a Ana. Sim, a Humberto pergunta novamente.
sobre os estoques da OMS, está na Suíça ou no UNFPA da Dinamarca? Ah, meu Deus do céu, não sei. Eu acho que nenhum nem outro. Ele está no NIBIX, National Institute of Quality Control Pode Standards. ser, pode ser. Ele está lá. Eu tenho certeza que quase certeza que está lá, porque Sim, eles estão vendendo o padrão e estão vendendo o vírus também. O vírus tem que ter Uhum. laboratório nível 3 de segurança. Então tá, então vocês Fernando apaguem a Cavalcante, bandeirinha da Suíça. é, Fernando Cavalcante fala que está sendo o quarto surto mundial. O Congo teve 2 surtos na década de 80 e 90, Estados Unidos em 2000. E ele afirma que se faz necessário uma divulgação mais transparente do que atualmente, né, estamos fazendo. E vitalizos políticos, personalizados, personalidades e mesmo pessoas comuns declarem sua alternativa disparando a ideia que algum questione as suas teorias. Então, ele fala que o envolvimento político que deveria ser mais transparente em relação a isso. Se você tem uma posição em relação a isso, eu acho que está bem transparente. Acho que os Não, jornais estão divulgando bastante. sim, sim. Eu só queria pontuar, né, surtos fora da África, surto, né? Esse é o segundo. A gente teve o surto de 2003 nos Estados Unidos e a gente tem esse surto agora. Os outros casos foram muito circunscritos, né? A gente teve outros casos de monkeypox fora da África, vários surtos na África, como eu mostrei no início dessa apresentação, mas os outros episódios, né, não podem ser considerados surtos, foram episódios circunscritos a uma, duas ou um grupo de pessoas muito limitado, normalmente viajantes, que tiveram, não se estabeleceu um ciclo fora da África, como a gente viu em 2003 ou como a gente está vendo agora. Ótimo. Vamos dar uma continuidade e depois fazendo mais uma rodada de pergunta, então. Ótimo. Estou aqui de olho na sua obrigado. mão aqui, Marco. Eu que agradeço. Então, eu estava falando aqui, né, dessa questão do aumento da população global. E essa figura aqui mostra a mesma coisa, né? Isso aqui é uma linha do tempo. E se a gente olhar, a gente tem uma franco acumulação, né? Um acúmulo de pandemias. Essas aqui são as pandemias mais conhecidas, as mais documentadas. Obviamente, no passado a gente tem um problema de documentação, mas certamente a gente tem vivido um aumento na quantidade de pandemias ou epidemias importantes no âmbito global, né? E aí eu separei aqui uma série histórica do Ebola, né? Houve até uma menção ao Ebola hoje aqui, porque foi um estudo que a gente fez, e ele é interessante para mostrar como que a interação, né, esse aumento da atividade antrópica está fatalmente relacionado com o surgimento de pandemias, né, tais como a Covid-19, ou como epidemias, como a gente está vendo agora, surtos, como a gente está vendo agora da varíola símia, né? Eu vou ficar até de olho no tempo aqui, para também não passar, nós já estamos passando um pouquinho, vou ser mais rápido, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Vou pegar aqui o país mais afetado, que eu já mencionei, que é a República Democrática do Congo, e eu marquei com uma bolinha aqui os maiores surtos em termos de óbitos, tá? Documentados. Então, está marcado com a bolinha. Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui um gráfico de condição climática na República Democrática do Congo, tá? E aí, eu até tive que depois pegar mais dados, tá? Porque os dados que eu achei iam só até 90, eu tive que procurar outras fontes, mas se a gente observar, né, os surtos mais importantes, eles batem com períodos de seca, de estiagem muito grande na República do Congo, na República Democrática do Congo, né? O que isso quer dizer em termos de atividade antrópica? Quando você tem um período de chuva, né, nas vilas, na África, a maior parte das pessoas subsiste de agricultura. Uma pequena porção das pessoas subsiste da caça. Tá? Quando você tem um ano de seca, né, você tem o contrário, porque você tem, né, a perda das lavouras, e significa que a alimentação das vilas fica comprometida por parte da agricultura e um número maior de pessoas busca, né, complementação proteica através da caça. Né? Isso é uma realidade africana. Né? E aí o que acontece? No ambiente de agricultura, você tem uma menor diversidade de organismos, são aqueles que vivem numa monocultura, por exemplo, e, consequentemente, uma menor diversidade viral. Agora, quando uma pessoa, né, vai para a mata para caçar, ela encontra uma diversidade de espécies muito maior e, obviamente, uma diversidade de vírus muito maior. E a chance dele ser infectado, por exemplo, por um vírus, né, como o Ebola ou como o monkeypox, é muito alta. Eu achei até uma foto que eu achei tão interessante,
que é essa foto aqui, ó. Um caçador, né, na República Democrática do Congo, caçando morcego. E a gente sabe que o ebola hoje está primariamente associado a morcego, né? Então a gente começa a entender a cadeia de transmissão, né, como que a atividade antrópica propicia essa situação que a gente vê hoje. E aí eu vou trazer para a realidade brasileira, que complica muito as coisas para a gente em relação, principalmente ao diagnóstico, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem apenas o monkeypox circulando no Brasil, a gente tem, né, o vaccinia bovina, que são surtos que causam lesões. Vocês podem ver aqui as lesões nas mãos de agricultores e pecuaristas, né? Pecuarista, na verdade, é o dono, né? Aqui os ordenhadores, o pessoal que lida com gado, que são lesões típicas das infecções por poxvírus, né? No caso aqui, causado por um vírus vacina que se adaptou ao ambiente silvestre brasileiro e circula principalmente em roedores. Isso já está comprovado, principalmente pelos trabalhos do grupo do professor Erna Kron, professor Giliane Trindade, professor Jonatas Abraão, né? Aqui estão as lesões nas vacas, muito parecido com a história de Jenner, né? E a lesão na mão das pessoas. Então, isso circula no Brasil, né, há mais de 30 anos. Né? Esse vírus circula de forma feral ou de forma silvestre no Brasil, silvestre rural, há mais de 30 anos. Aqui os estados, né, que já tiveram surtos notificados, isso está até desatualizado, a gente tem um número maior ainda de estados, né, e esses vírus já foram isolados de diferentes roedores também, mostrando que, de fato, eles têm um tropismo por roedores muito importante. Daí o nosso medo do spillback, né, o mecanismo de retorno do monkeypox, caso ele infecte um animal no Brasil, e aí a gente perde o controle total de conseguir erradicar esse vírus do país. E aqui, de novo, mostrando a relação do homem e a atividade antrópica com essas ocorrências, né? Então, por exemplo, no ambiente rural brasileiro, o que a gente acha que acontece? Você tem uma divisão muito grande entre, de novo, né, a época seca e a época de chuva. Na época de chuva, esses roedores peri-rurais tendem a ficar nas matas próximos aos ambientes rurais, porque lá tem alimento suficiente. Quando você está na época de seca, né, esses animais passam a se aproximar do ambiente urbano, do ambiente rural, atrás de grãos e etc. E nesse momento, ele pode infectar, né, as vacas, né, as vacas deitam naquela silagem, tem contato com o roedor pelas condições, né, de rurais típicas que a gente tem no Brasil, e aí o homem se infecta a partir do manuseio desses animais, né? Existe a possibilidade também do roedor passar diretamente para o homem ou para um outro hospedeiro, como um cachorro, um gato, e isso a gente também já viu, né? Para vocês terem uma ideia, trabalhos da professora Giane já detectaram a presença desse vírus, vacina bovina, em coatis no entorno de um parque aqui em Belo Horizonte, porque é um parque próximo de áreas com fronteiras rurais, né, e de alguma forma esses coatis podem estar se infectando a partir desses roedores, talvez, a gente não sabe. Bom, e aí, obviamente, né, a gente vive uma situação, esse impacto antrópico, ele vem diretamente proporcional ao crescimento da população e às taxas de deflorestamento, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos, né? Isso aqui é uma área brasileira, no caso aqui na Amazônia, com uma diferença de 30 anos, então a gente não precisa falar do impacto do deflorestamento, a gente também não precisa falar do impacto do aumento da população, né, da população humana de uma forma geral, né? Isso, eu brinco que isso nos transformou numa monocultura, né? Se a gente encontra um vírus que se adapta a gente, eles rapidamente proliferam intensamente, porque nós nos transformamos em monoculturas, né? Nós somos hoje, nós nos transformamos numa grande aldeia global, né? Como se fala por aí. E por último, obviamente, esse slide é interessante, nenhuma cidade, isso aqui é um gráfico que mostra, publicado numa revista importante, na Nature and Energy, que mostra o número de voos por ano né, entre diferentes continentes. Não existe nenhuma cidade hoje mais distante do que outra por mais do que 24 horas de voo, né? Então, isso mostra que a gente está sempre conectado. Uma pessoa doente, infectada, entra num avião em Bangkok, desembarca no Rio de Janeiro, e só vai manifestar sintoma 10 dias depois, trazendo o vírus para cá. É isso que acontece, é isso que aconteceu com a varíola símia, é isso que aconteceu com a Covid-19, é assim que acontecem, né, as epidemias globais e, eventualmente, as pandemias. E é nesse contexto que agora eu vou realmente finalizar, né, que a rede vírus se insere, por isso que eu acho que ela é tão emblemática,
porque ela trouxe essa percepção, né, de trabalho conjunto num momento que, infelizmente, essa realidade de pandemias tende a se intensificar, porque a nossa população não vai diminuir, a não ser que haja um cataclismo. Nós também não vamos voltar a nos isolar, né? A tendência de aumento da população, aumento nas taxas de deflorestamento e o aumento do contato do ser humano com novos patógenos, que sem a opção de infectar o seu hospedeiro natural, vai certamente tentar se adaptar a gente, porque a gente vai se transformar na única opção para ele, né? Então, a rede vírus, ela tem esse legado perene exatamente porque ela não vai se desfazer mais, né? A gente precisa manter essa rede de apoio, no caso da rede vírus, é uma rede de pesquisa, né? Que dá apoio aos outros setores da sociedade. Dá apoio como? Né? Eu vou até mostrar que ela foi criada, obviamente, no contexto da Covid-19, e agora a Câmara Técnica Temporária, a Câmara POX-MCTI, veio em resposta a esse novo desafio. E olha só que interessante, essa foto que vocês estão vendo aí à direita, isso aqui, né, é uma microfotografia eletrônica, é a primeira foto produzida na América do Sul do vírus monkeypox, foi obtida no Centro de Microscopia da UFMG e isolada pelo LACEN de Minas Gerais, né, e cultivada in vitro no laboratório NB3 aqui em Belo Horizonte, na UFMG, pelo professor Jonas Abraão, tudo com recurso da rede vírus. Tá? Professor, né, o professor Marcelo já falou, essa é a equipe. Né? E aqui então, eu deixo para vocês verem aí alguns eixos temáticos, né, que foram determinados pelo grupo como eixos estratégicos para o combate científico, né, dentro da lógica e da atuação do MCTI e dos pesquisadores nesse momento de enfrentamento à varíola símia. Se você me permite, Marco, esse é o último slide. Tá? Isso aqui é o que já está acontecendo, né? Em 2, 3 meses, né, a rede vírus, em seus diferentes centros, já foi capaz de prover insumos de diagnóstico molecular e protocolos de diagnóstico para todos os membros que assim o quiseram na rede vírus e também para os LACENs. A gente enviou também protocolos e insumos para o LACEN de Minas Gerais, por exemplo, que requisitou. A rede vírus, né, através da Câmara POX, está conseguindo trazer a vacina para o Brasil. Então, a gente já tem um MTA, um acordo de transferência de material clínico do NIH para a aquisição dessa vacina e iniciar de forma estratégica a produção de sementes no Brasil, coisa que a gente não tem. A rede vírus foi também capaz de produzir os primeiros genomas do vírus monkeypox isolados de pacientes de brasileiros, e muito importante, como o Marcelo falou, vírus inativados e vírus vivos também foram compartilhados com diferentes laboratórios, componentes ou não da rede vírus. Então, com isso eu encerro. Acho que eu falei demais. Nós já estamos adiantados. Não, Flávio, a gente vai fazer tem uma rodadinha de perguntas aqui, uns 10 minutinhos. Eu vou resumir todas as perguntas. O Flávio Cavalcante, Paulo Grangeiro, a Maria Cláudia, todos eles fazem colocam o mesmo questionamento sobre imunidade, né? Baixa imunidade ou a imunidade em função do Covid, né? As pessoas ficarem isoladas, ficarem mais predispostas à doença. O Grangeiro coloca que 44% das pessoas que foram positivas para HIV com a imunidade baixa adquiriram o monkeypox, né? A Maria Cláudia coloca também que a Covid, né, tenha sido um dos problemas, queda da imunidade para a varíola e maior contato humano após a abertura do Covid pode ter sido uma transmissão. E o Fernando Cavalcante faz uma afirmação aqui, mas vou deixar para você responder. Você é o protagonista, não eu, né, dessa história, que ele faz a afirmação que não é considerada uma doença sexualmente transmitida. Então, ele quer saber, todos querem saber essa relação imunidade e monkeypox, porque surgiu agora, ou se ela já existia antes e também se ela é uma doença sexualmente transmitida, é uma DST. Então, vamos lá. Eu teria cuidado em classificá-la como uma DST. Né? Por enquanto, não há nenhum dado concreto que indique que a doença é transmissível através de fluidos né, genitais, por exemplo, sêmen, ou fluidos vaginais,
ou mesmo sangue, que é o caso, né, de microlesões que acontecem durante o ato sexual, que são responsáveis pela transmissão de alguns dos vírus sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, né? No caso do monkeypox, o contato é o principal transmissor. É a pele contaminada com uma lesão, a pele, né, de um paciente com lesão, encostando numa abertura de pele, né, um arranhão, uma coisa assim, de um paciente saudável. Tá? Agora, já foi, nesse surto, né, já foi descrito a ocorrência de lesões no pênis, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, né, caracteriza-se como transmissão sexual porque um órgão sexual está envolvido. Né? Mas é importante diferenciar de que ele não é um vírus exclusivamente transmitido pelo sexo. O sexo permite o contato, né, o ato sexual permite o contato íntimo entre duas pessoas. E a transmissão é por contato, seja da área sexual, mas se a pessoa tiver uma lesão na barriga, ela também vai transmitir através da lesão da barriga. Né? Se ela não tiver em ato sexual, mas se ela estiver dançando com uma pessoa sem camisa, pode transmitir. Né? Nos anos aí de 1600, 1700, né, aquela história célere, que os conquistadores europeus, espanhóis, traziam cobertores de pessoas com varíola e davam para os índios, né, para os ameríndios, para contaminá-los com varíola, já que eles não tinham. Né, por quê? Porque as pessoas com lesão para varíola, esse fluido contamina um cobertor, contamina uma roupa, isso, né, carrega vírus infecciosos para uma outra pessoa. Então, né, essas fomites também podem funcionar como transmissoras. Então, usar a roupa de um indivíduo contaminado, ou a roupa de cama, de banho de um indivíduo doente também pode transmitir. Então, eu acho assim, incorreto classificá-lo como uma DST. Ele é uma doença transmitida por contato e o sexo inclui contato. E sobre a imunidade baixa? Pois eu tenho dificuldade, sabe? Eu não me lembro quem fez a pergunta, sabe, Marco? Mas é pelo seguinte, a gente vive, igual eu apresentei, um momento... Eu vi um termo outro dia que eu achei sensacional. A gente vive o pandemioceno. Né? Vocês sabem das eras geológico-biológicas, o Eoceno, o Mioceno, e alguém cunhou esse termo, o pandemioceno. De fato, a gente vem vendo um aumento no número de doenças que acontecem, no número de surtos, de epidemias, e agora de pandemias, né, mais agudo nesse momento que a gente vive. E isso tem muito a ver com o momento populacional que a Terra vive, momento de contato do homem e as suas relações com a natureza. Né? Então, eu acho que vamos dizer assim, uma salada de fatores. Né? Pode haver fatores como a imunossupressão? Pode, porque a gente tem uma população imunossuprimida muito importante no mundo hoje, né? Que não existia no passado. Mas também a gente tem relações, né, ecofilogeográficas diferentes hoje do que a gente tinha no passado. Né? Então, isso tudo eu acho que contribui para a gente ter esses surtos, né? O monkeypox não será o último. Isso eu posso afirmar categoricamente, não será o último surto. A gente vai viver novos surtos, né? Porque as nossas relações com o nosso planeta, né, andam nessa direção. A Maria Cláudia me corrigiu, IST, infecção sexualmente transmissível. Verdade. Eu falei DST. Verdade. Eu sou muito antigo ainda, desculpe, Maria Cláudia, eu sou de uma geração que falava muito desse tema, mas você está completamente cheia de razão, eu peço desculpa pelo meu erro. Eu também, Marco, porque eu falei DST também. Humberto fala que na época do ano, especialmente colheita, fazer estoque de cereais já para não ir à caça, ter alimento, mas ele está falando de países pobres, né, de África, que muitas vezes nem a colheita dá para aquele período do tempo, né, Alberto? Né, Flávio? Então... certamente. O que a gente está vendo agora, né, é uma evolução da forma como essas viroses se comportam. Né? E essa evolução, né, como eu tenho repetido aqui, ela é típica de um momento de relações diferentes das populações humanas com o meio ambiente. Né? Se a gente estivesse vivendo, né, na década
de 30, de 20, né? Esse tipo de surto do ebola, né? Os coletores, caçadores, aí você tem surtos pontuais, essa seria a realidade. Só que, né, num mundo hiperpopuloso, né, hiperurbano, né, porque as populações migraram do campo para cidades, sem fronteiras globais, né, com um fluxo de pessoas e com isso é um pouco, eu sei que é um pouco forte, mas existe uma tendência de homogeneização genética do ser humano. Né? Como a gente não tem mais Obrigado, eu estava sentindo falta de ver as pessoas de fato. Como a gente não tem mais essas fronteiras globais muito bem definidas, as populações se miscigenam. Né? Então, hoje, a gente tem pools, né, genéticos distribuídos de forma muito mais ampla do que a gente tinha há 500 anos atrás, né, onde você tinha os ameríndios, que não se misturavam com os europeus, que não se misturavam com os negros, que não se misturavam com os asiáticos. Hoje, a gente vive uma tendência de mistura. Né? Isso, se por um lado, né, geneticamente, de acordo com o que Mendel falava, amplia nosso potencial de evolução genética, por outro, ele homogeneiza também o nosso pool genético, né? E faz com que um vírus que se adapte a uma população facilmente se adapte a outra. Então, tem várias realidades que são típicas da nossa contemporaneidade. Flávio, são vários elogios. Só colocando aqui que o Dr. Leon Rabinovich, da Fiocruz, ele falou que na década de 60 a Fiocruz produzia a vacina para a OMS, e o Butantan também produzia essa vacina. Faz parte da história do Instituto Butantan, né, e da Fiocruz, a produção da vacina, né? Sim. Também para a imunização contra a varíola, né? Sim. Novamente, o Fernando Cavalcante pergunta por que o MCTI não usa rede TV para mais transparência à população. Marcelo Morales, você quer responder essa questão? Acho que o Marcelo teve que sair. Será que ele está conectado? Eu não sei. Mas eu posso responder porque agora, nesse momento, desde o início de maio, não se pode fazer, o governo não pode fazer uso de TV e coisas desse tipo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque desde maio nós estamos com esse problema de transmissão de qualquer coisa que possa levar a propaganda do governo, alguma coisa desse tipo. Vamos lá, deixa eu ver, tem mais... O Marcelo Morales também, muitas pessoas parabenizando pela apresentação. O Merto, considerando a hipótese de desmatamento, favor indicar o que ocorreu no Congo, nesse quesito, nos últimos 20 anos, e que se aprendeu para a contenção. Ele coloca RD Congo, a República Democrática do Congo, sobre desmatamento, e você acha que isso realmente pode... Eu tenho certeza de... Perdão, Marcos. Não, fica à vontade, desculpe. Não, só Raquel, fica à vontade, pode responder. Eu não entendi se era uma pergunta ou se era uma afirmação. É uma afirmação, mas em forma de pergunta. Ele quer saber se esse quesito dos últimos 20 anos nos ensinou alguma coisa, né, o desmatamento na República Democrática do Congo com a transmissão de doenças. Eu acho que ensinou, mas não o suficiente, pelo jeito, né? Porque, como eu falei, a gente vinha vendo esse aumento de uma doença importante, de uma doença com um grau de letalidade na África bastante alto, principalmente pelo clado mais virulento. A gente tinha solução, mas, infelizmente, tudo que acontece na África parece que não é no mundo, né? Ninguém se importa. Então, por que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde não implementou uma vacinação em anel lá, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente até aprendeu, mas a gente não aprendeu o suficiente, professor. Eu vou fazer a última pergunta. Deixa eu ver aqui. É da Raquel, né? Se houve algum encontro de vírus em sêmen ou algum dado que certifique que seria viável e infectante. Foi feito alguma coisa? Eu não entendi. Se foi encontrado algum vírus no sêmen? Pois é, não foi encontrado. Foi encontrado... Não, no sêmen não foi encontrado, não foi comprovado. Houve a suspeita, mas o material que foi analisado, pelo menos até onde eu sei, tá? A notícia ela está surgindo dia a dia. A gente às vezes perde o tracking, né? Igual estava acontecendo com o Covid, né?
mas até onde eu sei, falar. não foi isolado de sêmen, não foi identificado no sêmen vírus infeccioso. A última pergunta, professor Lauro Moreto. Surto, epidemia, pandemia, existe a possibilidade de ser declarada pandemia? O que é necessário para a OMS declare pandemia? Professor Lauro, quando me fizeram essa pergunta 2 meses atrás, eu falei, impossível. As características desse vírus não permitem que ele se torne uma pandemia. Ele é menos infeccioso, né? Ele não se dissemina amplamente pelo ar, e você detecta facilmente uma pessoa que tem a doença, porque ela tem lesões. E é necessário que a pessoa tenha lesões para que ela transmita a doença. Então, tem todos os componentes, né, que permitem esse vírus a não pandemizar. No entanto, né, hoje o que a gente está vendo é um número bastante explosivo, né, de casos. E aí eu também lembrei do passado, né, porque a gente já teve uma pandemia de varíola com essas mesmas características, só que a gente não tinha realmente vacina, né, as coisas eram bastante diferentes. Né, muitas das complicações que levavam a óbito da varíola no passado eram associadas a infecções secundárias, e etc. Né? Mas, então, há 2 meses atrás, eu diria que ela não tem a menor chance de pandemizar. Hoje, eu tenho que esperar para ver. Eu não tenho mais essa certeza, essa possibilidade de jurar de pé junto. Eu queimei minha língua um monte de vezes por causa do Covid. Nunca mais faço isso, pessoal Lauro. Somos dois. Flávio, suas considerações finais agora sobre essa apresentação, sobre Destaca Academia. Depois eu vou passar a palavra para o professor Lauro Moreto e ao nosso presidente Michel Kifuri para fazer o encerramento. Flávio, acho que o professor Manuel está levantando a mão ali. Não, ele está aplaudindo. Obrigado, professor. Eu confundi a mãozinha, está pequenininho para mim. Mas então, eu queria só aproveitar esse momento, né? Eu tinha um penúltimo slide, mas realmente o tempo ficou apertado, e apresentar para vocês uma das ações da Rede Vírus, que é o CN Vacinas, Centro Nacional de Vacinas, né? E aí, o que acontece? Estou vendo outras perguntas aqui. Espero que eu não tenha errado muito, professora Raquel. Mas o Centro Nacional de Vacinas é uma ação do MCTI também, né? E ele vai ser construído aqui em Belo Horizonte, né? Hoje a gente já tem o Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, ele vai ser construído como uma sede própria, exatamente para nos dar um pouquinho mais de autonomia tecnológica no âmbito de produção de imunógenos, né? Que hoje a gente é muito limitado. Por quê? A gente não tem fábrica de vacina? Tem, né? Mas, por exemplo, o que a gente não tem no Brasil é uma instituição né, uma estrutura onde se faça desenvolvimento e produção de teste para estudo piloto. Né? Então, a gente precisou, a UFMG, desenvolver uma vacina para Covid. Né? E a gente precisou de um lote fabricado em boas condições de fabricação para usar 400 doses, 1.000 doses, né? Um estudo de fase clínica. Nenhuma fábrica para a sua produção para nos inserir e produzir essa quantidade pequena de lotes. Então, hoje, a gente tem uma estrutura sendo desenvolvida em Belo Horizonte, com o apoio massivo do MCTI, do governo do Estado, da Prefeitura, para se transformar num centro de desenvolvimento de imunógeno e talvez, né, ajudar, botar um tijolinho na capacidade do Brasil em responder, porque a gente já foi autossuficiente em vacina e deixou de ser, né, em produção de vacina, em desenvolvimento de vacina. E hoje, 90% das vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização é importado. Então, esse é mais um legado, né, coordenado pelo MCTI, eu tenho que dar esse crédito, mas também um legado dos cientistas brasileiros que se envolveram nessa empreitada. Ok, Flávio, obrigado. Só fazendo um pequeno detalhe, 90% é importado, dependendo da legislação que você usa. Porque se for IFA, é 90% importado. Se for produto acabado, ele é acabado no Brasil. De fato, são isso é duas legislações diferentes. Só para a gente não, certamente. Claro. De fato. Professor Lauro, suas considerações finais sobre nossa apresentação. Marco Antônio, parabéns a você pela condução, parabéns ao Flávio pela apresentação e ao nosso querido Marcelo Morales por colaborar conosco. Há 3 semanas atrás, a gente teve um input entre nós, eu, Marco Antônio, para ver se conseguíamos trazer alguém
para fazer uma apresentação. Aqui, nós estamos satisfeitos até agora, mas acho que a gente precisa ainda evoluir. Eu deixei registrado no bate-papo que a gente tinha que reunir mais e mais especialistas, sempre contando com o Flávio conosco, para a gente aprender. Nós somos uma instituição que trabalha com esses assuntos, né? E quanto mais nós estivermos atualizados, mais a gente pode colaborar. Eu quero deixar registrado o nosso agradecimento a você, ao Marcelo e ao Marco Antônio pela performance de hoje. Excelente. Muito obrigado. Obrigado, professor Lauro. Professor Michel Kfouri, por favor, o encerramento da nossa apresentação. Bem, o professor Lauro já falou tudo, né? Não sobrou nada para eu falar, a não ser agradecer aí a belíssima palestra, o bate-papo como ele prefere, do Flávio Fonseca. Agradecer o apoio do nosso acadêmico Marcelo Morales, não só pelo evento, mas pela construção da Rede Vírus, que é um legado muito, muito importante para o Brasil, e também da Câmara Apox MCTI, que vem colaborar de uma forma muito pronta e rápida para que possamos agir de forma efetiva e rápida na mitigação dessa endemia, talvez eu possa chamar, não sei se é endemia ou pandemia ou epidemia, eu acho que talvez seja uma endemia. E você, Marcos, muito obrigado aí, você conduziu brilhantemente aí, dessa vez muito ativo, né? Interrompendo, eu gostei bastante. Muito mais. Ficou bastante interessante. Muito obrigado. Agora eu acho que o Marcos vai pedir para que todos abram as câmeras para que se possa... Isso, para o Henry tirar foto, porque só o Henry sabe tirar foto, eu não sei. Todos, por favor, abram as câmeras. Henry, abra o seu microfone, a gente não está ouvindo você. Peraí, eu só vim para tirar foto aqui, né? No final, né, Marco? Tudo bem. Não, estava aqui acompanhando Parabéns, viu, Flávio, mais uma vez. Você acompanhou o tempo todo, eu vi você. Foi muito boa aqui a conversa, excelente mesmo, muito bom, e parabéns, viu, Marco? O Marco estava bem em casa hoje também, né, Marco? Estou em casa, estou tranquilo. É isso daí. Então. É a coisa que eu gosto. Então vamos lá, não aguardar que todo mundo aqui abra as câmeras. Algumas pessoas não têm câmera, tá? Então elas vão só... Apareceu só o nome delas. Não tem problema, a gente fica aqui com os nomes das pessoas, né? E retornando um pouco daquilo que era tradição, né, Marco Antônio, assim, do final das nossas reuniões, né, professora Maria Inês Forte Militella Santoro, tá vendo ali também, né? A gente sempre pede, né, uma salva de palmas aí para todos os palestrantes, condução, né? O Marcelo Morales não está aqui com a gente, mas também parabéns, né? MCTI aí, realmente muito bom. Muito bom. Eu agradeço mais uma vez, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, pelo espaço, né, de divulgação para a gente poder debater assuntos da ciência brasileira que afetam as ciências farmacêuticas de modo geral, vacinas, fármacos, medicamentos, são coisas que afetam a nossa academia. Agradecer a você, Flávio, pela excelente apresentação, ao Marcelo Morales por ter trazido e convidado você, né, para cá também, e aos nossos patrocinadores da academia também, nossos mantenedores, por esse apoio que vem dando sempre a nós. Muito obrigado.